Eu sou Marina Aze, cirurgiã de cabeça e pescoço, e hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a doutora Aliciane Mota, que é otorrinolaringologista, vice-presidente da Associação Brasileira do Sono DF e atua na área do sono. Além de tudo isso, a doutora Aliciane é uma grande amiga que eu admiro muito. A doutora Aliciane contribuiu num capítulo a respeito do sono nesse livro, A Saúde do Homem Sábio, que foi escrito pelo Dr. Pereira e Dr. Leandro Vaz. Então hoje, o assunto de hoje é um assunto que é uma queixa muito frequente no consultório, principalmente depois de pandemia, que é a qualidade do sono e o sono. É verdade. E assim, por um lado, eu fico feliz de ser uma queixa frequente no consultório, porque é um sinal de que as pessoas estão entendendo a importância de cuidar disso, né? Porque na verdade, por muito tempo, a gente entendia que o sono era simplesmente um período de perda de tempo, né? A gente estava ali dormindo para renovar no máximo, a gente entendia que ia renovar se fosse para o dia seguinte, quando na verdade ao longo dos anos, e a medicina do sono é uma ciência muito nova, ela vem publicando de forma mais intensa e regularizando as formações de 8 anos para cá. Então é uma ciência relativamente nova, né? Então a gente vem entendendo a importância do sono, os pormenores do sono nos últimos 8 anos. Então, na verdade, o que é sono, né? O sono, ao contrário do que a gente imagina, ele não é um período de inatividade. Ele é um período extremamente ativo. O que eu explico sempre para os pacientes? Eu faço a analogia do shopping center. A gente vai embora ali 22 horas no shopping center e a gente acha que vai passar a noite inteira, tudo desligado, e que amanhã de manhã, por volta de 8 horas, tudo vai voltar a funcionar. Quando, na verdade, o shopping center ele funciona muito mais no período da noite. Assim é o nosso corpo. É durante a noite que a gente organiza as caixinhas da memória. Então, o nosso sono ele é importante para a memorização. Então, a nossa primeira dica aqui é não perca noites de sono para estudar de véspera, porque aquilo não vale a pena. A nossa memória ela acontece nas fases mais profundas do sono. É durante o período do sono que existe um sistema de limpeza do nosso cérebro. É como se o shopping center ele é, na verdade, limpo à noite. Então, assim é o nosso funcionamento cerebral. O nosso sistema linfático, que é o sistema cerebral responsável pela limpeza do nosso cérebro, ele funciona a todo vapor à noite. Então, é durante essas fases mais profundas do sono que ele funciona e que ele tira o lixo do nosso cérebro, né? Que a gente chama na ciência como as proteínas beta-amiloide, que se a gente deixa lá, elas vão se acumulando e por aí vão fazendo umas certas teias sobre o nosso cérebro e ao longo dos anos isso pode resultar em demências. O que eu quero dizer com isso? Um paciente que tem doença de Alzheimer, ele provavelmente está daquele jeito porque ele teve uma doença do sono ou ele não respeitou as horas de sono dele ao longo dos anos lá atrás, sim, ele pode. É durante o nosso sono que a gente organiza toda a nossa pressão. Então, olha, eu sou jovem e eu não consigo entender. A maior parte dos nossos pacientes do consultório é encaminhada pelos cardiologistas, de pacientes jovens que não têm uma explicação por que são hipertensos. E quando a gente vai estudar o sono, eles têm alguma doença durante o sono. É também durante o sono que a gente organiza todo o nosso metabolismo dos açúcares. Então é por isso, fica aqui a dica, dormir mal traz dificuldade de emagrecer. Então não tem, tanto é que hoje os endocrinologistas, os meus colegas, eles recebem um paciente com dificuldade de perder peso, um dos primeiros itens que eles interrogam é como que está o seu sono? Né? E a partir daí a gente vai investigar tudo isso. Então, durante o nosso sono acontece uma série de fenômenos que se a gente não respeitar, a gente vai receber mais na frente uma conta e uma conta alta. Infelizmente. Exato. Feliciane, eu queria te perguntar uma outra coisa. Você descreveu exatamente isso, o impacto negativo que é de ter um sono de má qualidade e as repercussões na nossa saúde. Agora, um aspecto importante é que muitas pessoas não têm a consciência ou não sabem que dormem mal. Elas simplesmente não sabem e que tudo isso está acontecendo no organismo e que a conta vai vir lá na frente com o surgimento dessas doenças. Então, quais são os sinais, o que a pessoa deve estar atenta para saber que ela não tem um sono de qualidade e precisar de uma avaliação? De uma forma geral, as doenças do sono, a diminuição de horas do sono, que é a privação do sono, as insônias, elas repercutem com o cansaço. As pessoas estão sempre exaustas e é engraçado que tem uma palestra que eles falam assim, uma palestra sobre ciências do sono e desenvolvimento humano.
E eles falam que o mundo não seria o mundo se a cafeína não estivesse ali, né? Porque as pessoas estão cada vez mais cansadas. Então, se a nossa necessidade de tomar um café de manhã, tomar um café no meio da manhã, tomar um café depois do almoço e por aí vai, se essa necessidade se impõe, provavelmente você está excessivamente cansado. Se você é um paciente jovem com diagnósticos que não condizem com a sua idade, como pressão alta, diabetes, obesidade, dificuldade de ganho de peso, sobrepeso, provavelmente algo no seu sono precisa ser avaliado. Pacientes com 50 anos que entram no nosso consultório hemiplégicos sem movimentar um braço ou uma perna, porque tiveram alguma etapa da sua vida uma apneia do sono que foi negligenciada. Então, doenças que não são compatíveis com a idade, cansaço excessivo, irritabilidade, dificuldade de memória, são sinais e sintomas que nos mostram que provavelmente algo no nosso sono não vai bem. Quando você me fala a respeito de tudo isso, eu penso numa tônica agora, algo que se fala muito, que é a respeito de performance. E as pessoas relacionam performance a dormir menos, porque elas querem ser cada vez mais produtivas, cada vez mais eficientes, e elas acreditam que diminuindo o tempo de sono elas vão ter horas mais produtivas, mas isso tem um impacto negativo na saúde. Então eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso para as pessoas saberem que não é o caminho adequado a se percorrer. É verdade, Marina, isso é tão realidade que a ciência do sono vem estudando tudo isso e estabeleceu um novo CID, um novo código de doença, para falar de uma síndrome que chama Síndrome do Sono Insuficiente. O que é isso? É quando eu, deliberadamente, ninguém me forçou, eu não tenho uma doença, eu escolhi dormir pouco. Então, quando você voluntariamente escolhe dormir menos horas do que o seu organismo precisa, aquilo ali ao longo dos anos, assim, existem estudos mais recentes que comparam os desfechos da síndrome da insuficiência do sono, ou seja, eu resolvi dormir só 4 horas por noite, sendo que eu preciso de 8. Então, esse paciente ele foi comparado com um paciente que tem apneia do sono, que é uma doença que você para de respirar à noite várias vezes, isso gera diminuição de oxigênio no cérebro e por aí vai. Então, comparou esses dois grupos e fomos vendo ao longo dos anos que os desfechos são os mesmos, os riscos são os mesmos. Então, a nossa dica é, a gente precisa ter cuidado para nesse mundo de alta performance não deixar que o ritmo do mundo afora dite o nosso ritmo interno, o nosso ritmo circadiano, o ritmo do nosso corpo. Quando, na verdade, a gente precisa aprender a ouvir os sinais do nosso corpo. Né? Então, assim, a gente precisa entender que para ter uma alta performance, todo atleta de alta performance, ele precisa respeitar o sono. Assim. Quem não sabe, eu vou deixar aqui claro que o Neymar, antes da última Copa, ele começou a ter um limite né, na dinâmica dele e na performance dele, e quando foram investigar ele tinha uma hipertrofia, um aumento de amígdalas, um desvio de septo enorme que repercutia em má qualidade do sono, e ele operou quase nas vésperas da Copa e a performance dele aumentou. Então ali a gente já sabia, mas ficou comprovado de forma mais clara que se você não tem qualidade do sono, você não tem alta performance. Então a gente precisa ter cuidado de primeiro cuidar da parte interna do corpo para depois externalizar essa performance. Agora você tocou num aspecto importante, porque nós estamos falando até o momento a respeito de mudanças nos hábitos que vão impactar na qualidade do sono. Mas você colocou um ponto específico que é exatamente a alteração da anatomia dessa região por onde a gente respira. E se a pessoa não respira bem, ela não vai dormir bem. Então, uma parte da avaliação vai levar em consideração a avaliação da anatomia da região também, não é isso? Sim. E aí nós como cirurgiãs, né? Se deixar a gente vai passar o dia inteiro falando sobre isso. Mas na verdade, para que a gente durma bem, a gente precisa respirar bem, né? E para a gente respirar bem, a gente precisa ter uma via aérea aberta, pérvia. Então, o caminho é mais ou menos assim. A gente começa buscando quais são as pistas do nosso dia a dia que nos mostram que a gente não está dormindo bem. Depois a gente estuda o sono, normalmente existem exames para isso, né? Existem as polissonografias, que são exames da noite do sono do paciente. E a partir daí, um dos aspectos que a gente avalia é essa anatomia. Eu acabei de citar um exemplo que foi o Neymar, que o principal problema dele era anatômico. Mas nem todos, né? Sinto dizer, que eu como cirurgião eu queria resolver a vida de todo mundo operando, mas não é assim. Então, nem todos a gente vai resolver com procedimentos cirúrgicos. Né? Existem muitas nuances aí nesse mundo do sono, mas todos precisam ter a sua anatomia avaliada. Isso é um fato.
Exato. Esse é um aspecto importante para as pessoas saberem. Um outro comportamento que tem se tornado muito frequente, muito usual e se tornado assim corriqueiro é lançar mão de medicações para induzir o sono ou medicações que teoricamente melhorariam a qualidade do sono. Isso está se tornando muito frequente e é uma coisa que me preocupa bastante, né? O uso de certas medicações como a melatonina, o uso de indutores do sono, e aí eu queria que você explicasse um pouquinho disso para as pessoas entenderem que esse não é o caminho mais fácil nem melhor. Então, vamos falar da queridinha do momento, que é a melatonina, né? E por que ele é a queridinha do momento? Há pouquíssimo tempo aqui no Brasil ela foi liberada. Isso. E uma forma dela ser liberada foi ela vindo em doses muito baixinhas, porque ela entrou no mercado como um suplemento e não como uma medicação. Mas eu quero deixar aqui, Marina, assim, um alerta de que a melatonina ela é um hormônio. Exato. É um hormônio que o nosso corpo já produz e que a gente tem capacidade de produzir. Então, muitas vezes nós não temos necessidade de tomar o hormônio, sendo que eu já estou produzindo ele. E muitas vezes, se eu tenho produzido melatonina menos do que o normal, abre parênteses, uma das principais perguntas do consultório é: como que eu vou saber, doutora? Nós não temos exames laboratoriais ainda para medir o nível de melatonina no nosso sangue. Então, existem algumas formas do comportamento do sono, mas isso é um assunto bem extenso que a gente consegue deduzir se a pessoa está com produção baixa de melatonina. Mas, muitas vezes, quando a pessoa tem uma produção baixa de melatonina trazendo repercussões, isso é por uma má organização do nosso dia. Porque, pasmem, é durante o dia, exposto à luz do sol, que eu produzo melatonina. A minha produção de melatonina, ela necessita de luz. A minha liberação de melatonina, ela necessita do escuro. Então, eu preciso ter um dia ativo, eu preciso estar exposta à luz do sol, para à noite eu conseguir ter aquilo lá acumulado no meu corpo, aí desligam-se as luzes e o meu corpo começa a liberar essa melatonina. Então, por que eu estou explicando isso? Porque isso é um fenômeno natural do nosso corpo. E eu não posso simplesmente pegar um hormônio que tem horário para começar a produção, horário para ter pico, influencia no metabolismo dos açúcares, influencia na temperatura interna do meu corpo e chegar lá na farmácia e pedir um monte de hormônio e ficar tomando, né? E a gente vai enfrentar daqui um pouco o que os Estados Unidos estão enfrentando: a epidemia do uso de medicações, principalmente melatonina, para dormir. Daqui a pouco a classe médica vai precisar lidar com as intoxicações, porque isso está sendo indiscriminadamente utilizado. Antes da pandemia, o pico de medicamentos para dormir eram os benzodiazepínicos, aqueles tarja preta, que precisa de uma receita controlada. Existiam picos, eu não lembro quantos milhões, mas era mais ou menos esse patamar. Com a pandemia, as drogas Zs, que são os zolpidem da vida, eles ultrapassaram o pico de benzodiazepínico, que era historicamente alto. Esse não diminuiu, tá? Acrescentou-se um novo grupo. Então, a sociedade começou a tomar medicamento, assim, em toneladas. Sim. E o que são essas drogas que aumentaram? São indutores rápidos do sono. Sim. Então, o que as pessoas querem? Elas não querem aprender a dormir bem. Elas querem produzir, e meia-noite eu preciso desligar, porque 4 horas da manhã eu preciso acordar. E não funciona assim o nosso corpo, né? Então, fica o nosso alerta. O tratamento das doenças do sono, o tratamento das insônias, eles não são prioritariamente medicamentosos. Nem mesmo as custas de melatonina, que não é um indutor do sono. Então, para terminar esse tópico, eu diria: eu tenho insônia, não durmo bem, eu vou tomar melatonina. Essa não é uma boa ideia. A melatonina, ela não é para isso. Ela organiza o nosso ritmo de sono e não traz sono em si, ela não é um indutor do sono. As pessoas com melatonina não têm nem noção. Esses influenciadores aí, balinha aí, não sei o que, eu fico louca, enlouquecida vendo isso. Absurdo. Eu acho que é normal.